Bem, o cubismo, termo que foi quase um apelido dado para o Picasso aos quadros que Georges Braque produzia no seu ateliê, é talvez a maior revolução do olhar. É a vanguarda que muda a nossa percepção sobre a realidade, muito influenciada pelas ideias de Henri Bergson, que foi um estudioso da memória e que dizia que os elementos que estão na nossa memória, eles não estão organizados de modo linear. Ele usa inclusive um cone como desenho, mostrando que os elementos vão girando, girando e se instauram na nossa realidade conforme eles são trazidos à tona. Por isso que, de certa maneira, o cubismo está ligado a esse contexto total de nova visão de um mundo. Para muitos aqui, dá um sinal de antecipação daquilo que vai ser a pós-modernidade, com todos os quadros da realidade possíveis ao mesmo tempo. É a ruptura de uma visão tradicional de vida, ou para muitos fundada na antiguidade clássica, de visão una. O que vai acontecer aqui é a quebra dessa prisão a que estamos destinados das três dimensões. Nosso olho capta em três dimensões, basta ver um hexaedro, um dado, né, que é um hexaedro regular, a gente só pode ver simultaneamente três dos seus números. Por isso que a nossa visão é ao cubo, e o cubismo vem dessa ideia de romper a prisão do cubo e de estabelecer as outras faces do cubo numa mesma possibilidade de realidade. O quadro do Picasso, que aqui está, a Demoiselle d'Avignon, como é conhecido, né, Senhoritas de Avignon ou Avignon, para muitos é um quadro inacabado gigante, 2,44 m por 2,34 m, que está lá no MoMA, em Nova York. Ele tem um quê de paródia. Picasso frequentava o Louvre e todas as novidades de arte que chegavam, entre elas arte cicládica, um tipo de arte escultórica do mar Egeu, das ilhas Cíclades, né, da Grécia, ao norte de Creta, e que são extremamente geométricas. Usam a geometria básica, né, quadrados, círculos, triângulos, e ele viu isso. Além de ver toda uma arte tribal africana, máscaras tribais, e também se reportando aquilo que era a essência da representação artística egípcia, não à toa o perfil, o corpo de frente, como se o egípcio escolhesse os melhores ângulos para representar, o que também está na Idade Média, na representação medieval. O Picasso começa a fazer uma espécie de deformação de figuras. Aqui tem uma transição clara da sua fase azul, rosa para o cubismo. O Picasso teve uma fase azul, mais melancólica, uma fase rosa, mais aberta, mais circense. E aqui tem uma ligação de cabaré da fase rosa com a transfiguração do cubismo. Nós temos uma série de deformações humanas, né, geometrizações de formas. Esse tipo de rosto vai perdurar na obra do Picasso. O nariz parece estar de lado, né, enquanto os olhos estão de frente. Algumas figuras mais geometrizadas, como essa figura bem à esquerda, e outras extremamente geometrizadas, essa aqui já é claramente cubista, e essa que parece ter aqui uma cara de máscara, né, claramente uma máscara sobre o rosto. São experiências que Picasso vai desenvolver a partir da descoberta, primeiro, de Cézanne. O Paul Cézanne começa a fazer descobertas de que todas as formas, as mais complexas da realidade, têm no seu esqueleto moral formas geométricas básicas, né? Ou planas, círculos, quadrados, triângulos, ou sólidas, cilindros, cubos, paralelepípedos, prismas. Esse processo todo estrutural está aqui na origem do cubismo. Georges Braque vai começar a usar formas geométricas, justamente, a pegar formas complexas e devolvê-las a seu esqueleto geométrico, ao que o Picasso chamou de, ele está fazendo o cubismo. É como se fosse uma febre, trabalhando com cubos, cubismo. Só que o Picasso inteligentemente colheu tudo isso e acabou produzindo uma obra gigantesca, né, que torna ele um dos maiores artistas. Ele deve ser um dos top 10 da história da arte mundial. Porque soube perceber ali, naquela transformação, que uma ruptura num modo de olhar estava se instaurando. De certa maneira, a gente pode resumir o quadro cubista da seguinte maneira: não há manifesto cubista. Isso é uma coisa importante. Os pintores, começa com Cézanne, Picasso, Braque, tantos outros que acabaram entrando nessa linha, vou mostrar agora. Na literatura, sobretudo, Guillaume Apollinaire, que criou
um tipo de poesia visual que vai antecipar o nosso concretismo. É algo impressionante o que Apollinaire faz nos seus caligramas. O cubismo visa quebrar a prisão tridimensional. É como se esfacelasse as três dimensões no plano. E é curioso porque daí, quando se vão para esculturas, eles buscam mostrar a origem da escultura também no plano. Há um jogo entre o que é sólido e o que é plano, entre aquilo que é complexo como forma e aquilo que é primitivo. Aparece assim um jogo de espelhamento entre essas formas. Talvez numa nova educação do olhar. Gertrude Stein, que tanto conviveu com Picasso, a Gertrude Stein um dia estava com Picasso num café e viu passarem militares franceses com roupa camuflada. Lembra que a França usava na sua vestimenta, na sua farda, calças vermelhas, né, o pantalão rouge, o que levava vários soldados a ficarem feridos nas pernas. Então criou-se a camuflagem em aviões. O avião, na parte de cima, tinha camuflagem verde, né, para sem radar, poder se transfigurar, se esconder na paisagem, embaixo azul, justamente para quando a artilharia de baixo olhasse, ele se confundisse com o céu. E segundo a Gertrude Stein, foram eles que criaram isso. Ela diz, nós criamos isso. Nós trouxemos a confusão entre a figura e o fundo. Também o cubismo trabalha com isso. A tentativa de romper as regras entre fundo e figura e mostrar que às vezes na realidade, embora tenhamos uma acuidade visual, o fundo e a figura estão misturados, confusos. A compreensão da realidade requer isso, rediscutir fundo e figura, que é a noção básica da pintura. A geometrização das formas, isso é bastante forte. A gente vai ver a ideia, né, de devolver a linha reta, que é uma linha da modernidade. Como eu já disse aqui, encontrar nas figuras o seu esqueleto geométrico, né, o seu esqueleto formal. Isso vai estar muito claro. Depois nós temos as colagens. É muito comum no cubismo também aplicar colagem mesmo, colar materiais, assim como essas colagens também vão estar com procedimento na literatura. Colar, pegar trechos de alguém e a partir de fragmentos dos outros montar um corpo próprio. É uma das marcas da literatura cubista. Além da fragmentação, o cubismo trabalha muito com fragmento. Muita gente diz que está ligado aos cortes cinematográficos, né? Enquanto uma narrativa fazia uma transição entre uma cena e outra, o cinema cortava simplesmente. As narrativas, a poesia vai trabalhar com esses cortes cinematográficos. Como eu digo na letra E aqui, fragmentação, os cortes do cinema, plurilinguismo, um elemento tipicamente do cubismo. Vivendo numa Europa em que estrangeiros perambulavam, isso muito antes, né, de União Europeia, mas a ideia de que se alguém está numa capital, uma grande capital europeia, vai escutar várias línguas. O mundo moderno, sobretudo, trouxe isso. Então há poemas que são escritos numa língua com fragmentos de outra, há poemas em que a gente não sabe dizer qual língua predomina. Essa é uma das marcas. Além, claro, de textos cujo gênero não se identifica. Antonin Artaud, escritor francês, vai escrever textos que a gente não sabe. Se eles são poemas, eles começam em forma de poema, viram narrativa, viram desenhos, manchas, partitura. O Artaud fez, inclusive, textos para rádio, eram textos para serem lidos, né, transmitidos em rádio. E temos a metaliteratura, que é muito comum do cubismo. Né? Se o cubismo mostra escancar o fundo para a figura, se ele gosta de mostrar os bastidores, aqui a gente vai ter muito a literatura que fala dela mesma. Alguém dirá, mas Machado de Assis fez isso em Memórias Póstumas, também fragmentou. Mas é que Machado de Assis não era desse planeta. Machado de Assis antecipa muito dessas ideias modernas que a gente vai ver aqui. Talvez o grande nome brasileiro para ilustrar o cubismo seja outro, Oswald de Andrade. Mas com certeza nós vemos em Machado de Assis a descoberta, a inventividade que antecipa os tempos. Temos aqui o quadro talvez mais emblemático, né, do cubismo, de Pablo Picasso, Guernica. Esse quadro com a Alemanha ocupada, né, a França ocupada pelos alemães, perdão, esse quadro, de certa maneira, seria visto pelo alto escalão nazista, e Picasso estava impressionado com o uso do avião durante a Guerra Civil Espanhola sobre populações civis. Esse é o registro histórico do primeiro bombardeio de um avião a uma cidade, da potência de um avião a uma cidade, o que levou o Santos Dumont, inclusive, a entrar em crise, né, a se internar, ao ver que o avião poderia ser uma máquina
mortífera das mais eficazes. O que Picasso fez? Ele coletou fotografias, a fotografia da mulher numa casa que está em chamas. Há imagens de duas mulheres brigando por uma forma negra carbonizada e que alguns interpretam, né, que eram duas mães procurando cada uma o seu filho e brigando por um carvão, uma coisa muito triste, que estaria aqui também. Ele fez todo em preto e branco, um painel gigantesco que está no Museu Reina Sofia. Olhem a largura, 7 metros por 77. Quando olhamos ao vivo, percebemos que há imagens atrás, ele cobre imagens, e o quadro acaba sendo como se fosse uma colagem. Ele tem um quê de recorte de jornal, a escolha de duas cores, né? O preto, o branco e os seus tons de cinza. Talvez mostrem claramente assim o que era a realidade que ele queria denunciar aqui. Há um vídeo na internet em que o Picasso explica um pouco do quadro. Aliás, se for olhar, tem várias interpretações, talvez seja um dos quadros mais explicados da história da arte. Também talvez fique entre as 10 obras de arte mais importantes, um dos índices, né, de modernidade. Se a gente for olhar, vários planos se confundem. Há o geométrico, mas vários planos se confundem. E eu queria pegar por partes agora para a gente conversar sobre alguns aqui. Ó, primeiro, o canto à direita do painel. A gente tem aqui a casa em chamas, uma figura humana, evidente, né, sob estilo cubista, ergue as mãos pedindo socorro em meio às chamas. Isso ele viu em fotografia. Nós temos aqui uma das mães, ó, me parece, eu posso interpretar assim, uma das mães desesperada, procurando um filho, e que talvez esteja nos braços dessa outra mãe que grita com o filho no colo. Voltando, a gente tem destroços humanos, né, pedaços de espada. Essa janela, o Picasso faz uma coisa tão bonita, né? Aqui são os fantasmas dos mortos que não podem ficar calados. Aquelas vozes que têm que vir pela janela do celeiro denunciar. Da janela do celeiro também um braço fantasmagórico vem, invade e traz um lampião para que a escuridão não engula as atrocidades que aconteceram. Desse outro lado, o lampião está aqui iluminando o cavalo. Para muitos, o cavalo engole uma bomba. Um cavalo todo geométrico, fragmentado, parece feito de papel. São pequenos pontilhados que, inclusive, o Picasso utilizou, acho que a Françoise, um dos amores da sua vida, para ajudar aqui. Tem aqui essa lâmpada que parece um olho, essa luz que parecem raios, e que para muitos é a tecnologia destruidora, para muitos é aquilo que se expande, né, sobre os homens e espalha o horror. Os fragmentos humanos, pedaços, né, da destruição. O touro que tem uma parte escondida, né, no escuro da cena, mas outra que parece iluminada, seja pela bomba, seja pela lamparina, pelo lampião. Observem aqui o touro, símbolo espanhol, claro que de modo cubista, o touro pasmo diante da realidade que a própria Espanha está estabelecendo agora ao esmagar o pequeno País Basco. E para mim a imagem mais forte dessa mãe com um filho no colo, todos os fragmentos de uma realidade que, quando exposta, levou nazistas a perguntarem para Picasso, mas meu Deus, o que foi que o senhor fez? E Picasso diz, não fui eu que fiz, foram vocês. Outra cena de Picasso, para a gente explicar um pouco do cubismo, as cores radicais fazem parte do cubismo, como de toda a pintura da modernidade. A gente tem a mulher chorando, né? Na verdade, uma das mulheres do Picasso, ele usava esses motivos afetivos, né? Totalmente cubista, eu gosto de ver os olhos, que são feitos de... é um óculos pince-nez, mas feitos de colherinhas. Aqui nós temos pequenos espelhos quebrados, os olhos são espelhos da alma, pois a alma aqui está rachada. O próprio lenço que ela leva ao rosto se converte no rosto, e é como se as marcas dos dedos ficassem ali tatuadas. É um quadro impressionante, talvez uma tradução clara do que seria o choro feminino. Alguns o comparam ao grito de Edvard Munch, claro, cada um com a sua técnica e cada um na sua época. Um quadro de 1937, o grito de Edvard Munch é um quadro ainda do final do século XIX. Um quadro de Jean Metzinger, o título é maravilhoso, né? Mulher no cavalo. Mulher no cavalo. Pessoal, como assim mulher no cavalo? A gente tem que observar o cavalo. Não sei se vocês conseguem enxergar o cavalo. Eu demoro alguns instantes para achar o cavalo. Aqui está o focinho dele, ó. A mão da mulher está sobre o focinho do cavalo. Eis um dos braços
o focinho do cavalo, eis outro braço. Notaram que é como se a gente tivesse uma série de imagens translúcidas, uma sobre a outra. A realidade, ela se assemelharia a isso. Nós temos uma série de imagens sobrepostas umas às outras. Aqui temos a cabeça da mulher, os seios, os ombros, as pernas acabam ficando aqui convertidas a pés, temos um vaso, plantas, flores azuis aqui, né, a figura do cavalo, e tudo nessa grande confusão de imagens que o cubismo acaba estabelecendo. Eu acho um quadro belíssimo, belíssimo, né, que aqui aparece. Daquilo que nós chamamos de cubismo sintético, o cubismo que tenta misturar todos os quadros possíveis. O analítico é um cubismo que mostra muito mais a geometria das formas, enquanto que o sintético faz esse jogo todo de mostrar que a realidade é feita de vários planos. Esse é um cubismo mais analítico. A gente tem uma natureza morta, composição com frutas, violino, taça. Lembra que a natureza morta é um gênero clássico, é um gênero do vanitas, né, que mostra a vaidade, a efemeridade, geralmente cesta de fruta. Nós temos recorte, colagens, desenhos, aplicações, tudo dessa forma em que a gente pode, inclusive, identificar as partes. Não é naquela mistura que parece ser da geometria espacial, parece ser mais da geometria plana. Né? É interessante os materiais, carvão vegetal, giz, aquarela, tinta óleo e carvão grosso, ou pigmento médio de ligação em papéis aplicados, montados sobre papelão. E aí tem as dimensões aqui, não é tão pequeno até para a natureza morta, está na Filadélfia, Museu de Arte da Filadélfia. Aqui representa bem o que seria esse nosso cubismo analítico. Outro exemplo, outra natureza morta, do Georges Braque. Eu destaco aqui, é uma natureza morta, um violão, um jornal, frutas. Geralmente aparece uma fruta cortada que indicava a passagem do tempo, né, numa natureza morta clássica. Nota a mistura de planos no fundo. A gente não sabe, né, o que é o fundo, o que é a frente. Essa jarra é interessantíssima, o cubismo faz isso. Como é que a água vai estar de pé? É porque essa jarra pega de um ângulo que seria este e colocada assim. É muito comum no cubismo também trazer a sombra para frente. Talvez é o que estejamos vendo aqui nesse ponto, de ver a sombra à frente. O cubismo tenta pegar assim, os vários ângulos daquela realidade e abrir e misturar. Mostrar um ângulo que é de trás, outro da frente. Por isso que às vezes os olhos vêm assim, o nariz vem de lado, os furinhos de frente. Faz parte desse jogo de revolução que a imagem cubista faz. Outro quadro do Braque, aqui o ateliê, o ateliê dele, é o pintor e seu modelo. A sombra do modelo está na frente, assim como a sombra dele está na frente. Coisa que jamais acontece porque a luz impele que a sombra vá para trás. Olha como o cubismo traz essa ideia. Como é que a gente veria a imagem do lado da sombra? Como se fosse isso, né? Além do colorido do ambiente, da mistura entre fundo e figura, da própria camuflagem que a imagem acaba estabelecendo. Quadro do Picasso, a mulher dentro do espelho. É engraçado como o espelho dela não remete ao que ela é e nem ela remete ao espelho da realidade. Aqui ele usa muito na geometria, né, conceitual, colorido. Notem, o rosto nesse ângulo está de lado, nesse ângulo está de outro ângulo. Esse é um processo tipicamente cubista. O colorido da figura, um quadro relativamente grande, né, mais de 1,5 m por 1,30 m, relativamente grande, e de um colorido expressivo, além de saltar aos olhos a geometrização de tudo. Gosto muito deste. Mulher na poltrona lendo jornal. Olha como aqui ele chega um momento de fragmentação quase anárquica, destruidora. E eu olho para o quadro e digo, evidentemente, é uma mulher na poltrona lendo jornal. Se não, vejamos. Temos aqui a poltrona em azul. Pequenos fragmentos da poltrona em azul. Às vezes, na realidade, é isso. Nós temos um fragmento e deduzimos o restante. Há um quê de sinédoque na realidade. Nos dão algo e nós pressupomos o restante. E é como se fossem vários quadros vazados. Imagine assim, cortar em papel vários quadros e colocá-los simultaneamente. Nós temos a poltrona, portanto, em alguns fragmentos. Temos aqui os seios dessa mulher. Meu mouse não aparece. Os seios dessa mulher. Tem cabinhos como se fossem frutas. Alguns veem aqui as costelas que, no mito, a mulher recebeu de Adão.
Isso seria geometricamente a cabeça da mulher, o cabelo, os bracinhos aqui ó, segurando o jornal, tá? As perninhas são essas figuras geométricas, a lingerie, o umbigo e uma série de construções vazadas dando a ideia de realidades simultâneas. Olha a escultura cubista. Aqui eu peguei do Alexander Archipenko. Não tem como. Se o plano tenta trazer as noções de confusão do espaço, no espaço ele faz a mesma coisa. Ó. Ele traz fissuras como se fosse arte plana, além de toda a geometrização que ele estabelece. Olha a geometria desse beijo. Ele poderia ser comparado no Enem ao beijo de Brancusi, com dois blocos de pedra eles estão se beijando fixos. Brancusi, artista italiano, também nesse período, de certa forma, embora ele fosse futurista, né, cubo-futurista. Então, um jogo aqui, ó, claro, de geometrização também na escultura. E na literatura? Eu trouxe exemplos dos caligramas de Guillaume Apollinaire. Essa pintura aqui, ó, chove, está dizendo em francês, e tem frases coladas que dão um indicativo, né, do ângulo da chuva. E ele diz, entre outras coisas, é quase impossível ler aqui, porque está muito pequenininho, mas ele diz, chovem mulheres como se fossem... Cada verso vem deitado chovendo. É um poema que se chove. Ou seja, o modo como ele distribui o significante ajuda a traduzir o significado, a disposição espacial, né? Por isso o concretismo. O concretismo depois aproveita isso aqui. Ó, a paisagem. Voilà, voici... Dois termos franceses. Existe o voilà, voici, eis aqui, eis lá. La maison, a casa, onde nascem as estrelas e as divindades e formam um desenho de casa. Isso são os caligramas. Difícil esse pequenininho, deixa eu ver se eu consigo ver. Este arbusto que se prepara para frutificar parece contigo e forma um arbusto. Esse do cigarro é curioso, porque ele, em outras coisas ele diz, é um cigarro que se fuma. Ou seja, não tem ninguém fumando o charuto, né? Ninguém está fumando o charuto, é um charuto que se autofuma. Esse aqui, de certa forma, amantes deitados, difícil entender, juntos, parecem abrir as pernas, uma coisa assim. Então, tem vários dessa forma. Repito, inspiração para a poesia concreta, para o concretismo brasileiro que virá depois. E passando adiante, um poema conhecidíssimo, que aparece muito na antologia, do Apollinaire, A Pomba Apunhalada e o Chafariz. Depois você pode ler com mais calma, mas ele vai falando de companheiros que morreram, de gente que desapareceu durante a guerra. O próprio Picasso teria perdido o Max Jacob, que era judeu e gay, foi levado a campo de concentração e nunca mais apareceu. Então é esse período de tensão também na guerra, e embora seja uma revolução visual, formal, o cubismo não deixa de fazer a sua denúncia. No Brasil, a nossa Tarsila do Amaral foi para a Europa estudar, ela estudou com Ferdinand Léger, que tem esse tipo de cubismo mais geométrico, é um cubismo evidentemente mais analítico, né, que a gente consegue ver esses elementos aqui. O cubismo dela é todo tropical, mamoeiro, absolutamente tropical, colorido, mostrando o Brasil, mas tudo geométrico, né? Tudo geometrizado como se fosse um jogo Lego, uma brincadeira de criança. Ela é um exemplo bom na pintura do Brasil de influência cubista.